Queridos, não há melhor lugar para estar do que aqui na casa do Senhor, né? Ainda mais com o ar ligado, né? Melhor ainda. É bom ver todos aqui. Eu quero fazer agora, né, uma pequena errata sobre o culto da manhã, né? Um pequeno, como é que a gente fala no celebrando? Uma reparação, né? Porque no culto da manhã, o irmão Claudemir fez uma oração pelo ministério de louvor, não é isso? E logo depois eu ia fazer o momento de gratidão. Então parece que o irmão Claudemir foi para um lado e eu fui para o outro, mas não é isso não, tá, irmãos? A gente está numa mesma linha. Eu acho que eu que me empolguei demais, né? E acabei me exagerando, né? Mas nós estamos sempre na mesma linha, na mesma direção. Então, graças a Deus pela sua vida, meu irmão Claudemir, pela maneira que o Senhor tem te usado, mas é importante a igreja saber disso. Nós estamos numa mesma direção. Bom ver aí a Bia, o Dylan, né? Luquinhas e Yasmin, certo? Todos aí, muito bem. O irmão ali também nos visitando, seja bem-vindo, meu irmão, tá bom? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Queridos, o Senhor tem provado a minha fé. E eu tenho certeza que, sim, bom te ver também, Karine. Para de dar susto na gente, Karine. Né? Tem mais, né? Tem mais aí, tudo bem. Mas o Senhor tem provado a minha fé, né? E de uma maneira que também talvez tenha provado a sua, né? Como é que é o nome da sua rua mesmo, Rutinha? Marquês de Valença. A rua Marquês de Valença é o meu caminho tradicional para vir para a igreja. Da minha casa até aqui é o caminho mais curto, né? E há pouco tempo, talvez há uns 15, 20 dias, colocaram a barricada na rua Marquês de Valença, né? E aí, eu saio da minha casa e oro ao Senhor, Senhor, que aquela barricada não esteja mais lá. E aí, eu atravesso a Estrada da Trindade, o que é difícil, né, por causa das motos, e para lá e para cá, atravesso a Estrada da Trindade. Quando eu entro na rua Marquês de Valença, eu vejo a barricada lá no final da rua, eu penso, minha fé está fraca, né? Aí quando eu saio da igreja, eu saio por aqui, embico, eu vou com o carro assim até lá na esperança de que a barricada não esteja mais lá. Mas a barricada ainda está lá. E aí também em outros lugares, e eu acho que a minha fé costuma, né, pelo andar da carruagem, está meio fraca, né? Se preciso orar mais, preciso pedir mais ao Senhor. Na verdade, irmãos, nós vivemos hoje um problema seríssimo de segurança pública, né, no Brasil todo. Mas eu não conheço o Brasil todo, né, não sei como é que está agora. Eu sei que parece que na Bahia tem muita violência, em alguns lugares do Espírito Santo, né, muita violência, mas nós vivemos um problema de segurança pública, né? E eu vejo que o domínio do crime sobre a sociedade é expresso pelas barricadas. As barricadas nos oprimem muito. Pessoas deixam de vir na igreja, né, por causa das barricadas. Eu fico pensando a igreja 7 de março, lá em Santa Luzia, para você sair da principal para chegar na igreja, são 3 barricadas ou mais. Aqui, pastor Marco César, Memorial de Itaúna, nossa filha, os irmãos também encontram dificuldade para chegar na igreja, e isso atrapalha, de certa forma, o avanço do evangelho, e tem sido uma marca, né, da opressão, da criminalidade sobre as nossas vidas, sobre a nossa existência. E eu não quero me acostumar com aquela barricada ali. Eu sei que em nome de Jesus essas barricadas um dia sairão. Eu acredito que talvez o poder público não possa nos ajudar, talvez só o evangelho possa fazer a diferença. Em nome de Jesus, aqui nas favelas, no Salgueiro, em qualquer lugar,
Só quem pode fazer a diferença nesse mundo é o Evangelho. Muita gente fala hoje sobre a liberdade de expressão nas mídias, a regulação das redes sociais por parte do governo, e muito se fala então sobre a repressão à liberdade de expressão, mas pouco se fala no Brasil sobre o direito de ir e vir. Pouquíssimas reportagens falam sobre isso, e a impressão que eu tenho é que nós estamos cada vez mais reféns da criminalidade. Eu posso dizer que aqui em São Gonçalo, para nós hoje, o que é mais importante não é a liberdade de expressão. Para nós hoje, aqui em São Gonçalo, em muitos lugares do Rio de Janeiro, o mais importante é a liberdade de ir e vir, que está nos sendo tirada por essa opressão, por essas barricadas, por essas barreiras, né? E se você perguntar lá para as pessoas que colocam essas barreiras, o porquê que eles colocam essas barreiras, e eles vão dizer que é para a segurança deles, né? Eles dizem que é para a segurança deles, para evitar que a polícia chegue, né? Então, as barricadas, no primeiro momento, elas são para impedir que a autoridade chegue em determinado local. Se a autoridade, se o Estado não chega, os serviços também não chegam. Não é isso? É fácil pegar um Uber na sua casa? Não é. Não é. É fácil pegar um Uber aqui na igreja, Sandrinha? Mais ou menos. Mais ou menos. Talvez, se alguém passar mal, uma ambulância vai ter muita dificuldade de passar por uma barricada. Então, impedindo a autoridade de chegar no local, também se impede os serviços que nós precisamos enquanto cidadãos desse país. Então, o impedimento da autoridade, o impedimento das ajudas ou dos serviços necessários para uma vida digna, para uma vida cidadão, e, acima de tudo, a demonstração de um domínio, né? De um domínio da criminalidade, a demarcação de um território. E isso, com certeza, nos oprime, e é um problema que todos estão vendo, mas poucos têm falado. Eu quero falar com você nessa noite, entendendo esse conceito de territorial, do território do mal, e desse conceito de impedimento da ação da autoridade. Eu quero conversar com você hoje sobre barricadas espirituais. As barreiras que nós temos colocado entre nós e nosso Deus. As barreiras que eu tenho colocado. As barricadas que eu tenho colocado entre eu e meu Deus. Para que eu não possa ser sondado pela sua autoridade. E não sendo sondado pela sua autoridade, também não consigo os serviços, talvez o apoio necessário, porque eu não quero saber da sua autoridade, então eu também não tenho direito ao seu apoio. E principalmente, as barreiras que nós temos colocado entre nós e nosso Deus são uma prova, um troféu, são assim uma marca registrada do domínio de Satanás sobre nossa vida ou sobre parte das nossas vidas. E eu quero falar de maneira muito rápida nessa noite, embasado em alguns textos da palavra de Deus. Obrigado, meu fechamento. Tá bonito com essa camisa do Celebrando, hein, cara? Espetáculo, hein? Legal. Deixa a preta ver isso. Então, é embasado em alguns textos da palavra de Deus. O primeiro deles é Efésios 4, versículos 17 e 18. Efésios, capítulo 4, versos 17 e 18.
quero lembrar também que essa mensagem vai ser, né, o texto, a base para o nosso encontro de terça-feira nos pequenos grupos. Então, você que gosta de anotar, anote aí para a gente conversar no PGM terça-feira. E a palavra de Deus diz assim: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. E nesse texto nós vemos então algumas barreiras que nos impedem, ou que impedem a ação de Deus, da autoridade de Deus na nossa vida. Às vezes são barreiras que nós mesmos plantamos. O texto vai falar então aqui no versículo 17, né, sobre a vaidade da mente dos gentios, e a vaidade muitas vezes tem sido uma barreira que impede o mover ou agir de Deus na minha vida. E às vezes essa vaidade se expressa inclusive na vaidade de ser um cristão, de ser um bom cristão, de ser aquilo tudo e tal, e quando na verdade, meu irmão, todo mundo é candango, e todo mundo está no mesmo barco. A vaidade não serve para nada no mundo espiritual. Eu costumo dizer que ostentação não combina com o evangelho. Nós temos visto então no Brasil um movimento talvez de igrejas com super igrejas, mega igrejas, e briga entre essas igrejas por causa da vaidade. Então nós temos a vaidade no âmbito, podemos dizer, nacional, ou no âmbito cristão, e nós observamos isso e ficamos tristes pelo mau testemunho. Mas e a minha vaidade? E a sua vaidade? Quem você pensa que é? Quem eu penso que eu sou? E pode ser que a vaidade, por achar ser mais do que realmente eu sou, pode ser uma barreira para a ação de Deus na minha vida. Porque quando eu penso que eu sou mais eu, né, meu pai que fala assim, eu sou mais eu, decotê, eu sou mais eu. Mas quando eu penso que eu sou mais eu sou menos ele. Importa é que ele cresça e que eu diminua. Versículo 18, então, vai nos falar que essas pessoas distantes do Senhor estão entenebrecidas no entendimento, separadas da vida de Deus pela ignorância. E a ignorância pode ser uma barreira, a ignorância pode ser uma barricada que tem impedido o mover de Deus na minha vida. Quando nós falamos então ignorância, nós queremos dizer brutalidade, né? A gente tem um problema com as palavras no português, que uma palavra só quer dizer muitas coisas, e às vezes mais no popular do que naquilo que realmente a palavra diz. Mas quando nós falamos ignorância, podemos dizer então falta de conhecimento, ignorância a respeito de alguma coisa que eu não sei. Se eu não sei sobre alguma coisa, eu sou um ignorante a respeito daquilo. E se eu não conheço a palavra de Deus, se eu sou ignorante em relação às coisas, os preceitos, esse livro, a tudo que ele nos ensina, se eu sou ignorante em relação ao que Cristo fez por mim na cruz, isso é uma barreira que impede o mover de Deus na minha vida. Eu tenho feito o discipulado, né, na preparação dos batismos, e tenho feito, Gil, com seu filho, um garoto muito legal, Felipe Marvila, né, garoto legal, e com o Brandon, namorado da Stephanie. Você é um cara de pau, Brandon. Mas às vezes nós estamos conversando ali, naquele tempo que nós temos juntos, e hoje foi assim, e às vezes as questões básicas do cristianismo, de uma forma tão simples, nos levam a conclusões tão lindas e verdadeiras a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Eu não subestimo material nenhum que vem à minha mão para servir de estudo, de evangelismo, de qualquer coisa, porque o conteúdo simples na mão, né, de alguém que está debaixo da vontade de Deus se torna complexo na
da cobertura espiritual que se tem através da simplicidade. Quando nós estudamos a palavra, na simplicidade dela, eu deixo de ser ignorante a respeito das coisas de Deus. E quanto mais sábio eu me torne, hoje de manhã eu falei muito sobre isso, mais próximo eu fico da verdade do Evangelho. Não para dizer, eu serei como Salomão, sábio pra caramba, dividir lá o bebê no meio, coisa e tal. Não, meu irmão. Né? O próprio sábio diz, não seja sábio aos seus próprios olhos. Não é isso? Mas à medida que eu mergulho, que eu entendo e que eu deixo de ser ignorante a respeito das coisas de Deus, isso vai abrindo espaço para que eu possa entender e para que eu possa permitir o agir de Deus na minha vida. E você pode dizer, Deus está em todo lugar, Deus sonda o seu coração, mesmo que você não queira. Não se esqueça que a porta do coração ela é aberta por dentro. Então, quem pode impedir a entrada de Deus na sua vida, a atuação de Deus na sua vida, é você mesmo. E por ser ignorante a respeito das coisas espirituais, muitos têm ficado distantes de Deus. O versículo 18 ainda vai nos dizer, pela dureza do seu coração. E essa expressão aparece muitas vezes na palavra de Deus. O próprio Jesus, quando foi interrogado a respeito do divórcio, ele diz o seguinte, né? Moisés deu a carta de divórcio por causa do quê? Por causa da dureza dos vossos corações. A dureza do seu coração, a dureza do meu coração. A dureza que não reconhece o poder de Deus, a dureza que não reconhece o agir de Deus, a dureza no meu coração, que não reconhece naquilo que eu estou errado, e aí eu fico vivendo a minha vida numa eterna negação, por causa da dureza do meu coração. A dureza do meu coração tem sido uma barricada daquelas mega, ultra, power, cheia de entulho, cheia de sujeira, que não permite o agir de Deus na minha vida. E a dureza do meu coração pode ser expressa no relacionamento da minha família, no relacionamento com o próximo, no relacionamento até comigo mesmo, não é isso? Pode ser expresso na relação com a vizinhança, com as crianças. O coração duro tem sido uma barreira para o mover de Deus nas nossas vidas, e nós precisamos então orar ao Senhor para que Ele tire essas barreiras do nosso coração, barreiras espirituais, barricadas espirituais, que impedem a autoridade de Deus na nossa vida. Quando eu digo que a ignorância é uma barreira, é a falta de conhecimento. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, diz assim, Jesus respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Se eu não conheço as Escrituras, dificilmente eu conhecerei o poder de Deus. A dureza no coração, a ignorância, a dureza no coração expressa pelo orgulho, muitas vezes o orgulho daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou, daquilo que vão pensar de mim, e essas coisas têm sido um empecilho do mover de Deus, da autoridade de Deus nas nossas vidas. Evangelho de Marcos, versículo 8, capítulo 8, versículo 38, diz assim, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Qualquer um que se envergonhar de mim. Sabe, queridos, a vergonha de ser um cristão num tempo tão difícil, também pode ser um empecilho para o agir de Deus na sua vida. Me lembro que quando eu era embaixador, devia ter uns 14 anos assim, meu conselheiro me deu uma tarefa, falou assim, você vai visitar um embaixador que está afastado. Aí
eu e outro embaixador lá, colocamos a camisa da embaixada, né, biblinha, né, aquela rapadurazinha aqui e tal, vamos visitar o embaixador. E a visita, outro embaixador que estava afastado, ele morava ali perto do Camarão, né, só que ao invés de descer para a pista, subindo ali, tem um clube ali, embaixadores, alguma coisa, ele morava ali para cima. E eu e outro menino fomos visitar o garoto, né? Visitamos lá e tal, aquela coisa toda, né? Visita de embaixador. Eu nem lembro como é que foi a visita, na verdade. Eu acho que não foi muito legal, não, porque o embaixador não voltou, não, né? Acho que não foi muito boa a visita, não. E aí, eu e outro garoto, vamos fazer, depois da visita, nós vamos para onde? Vamos para Niterói. Vamos na Sandis. Lembra da Sandis, Sandrinha? Quem lembra da Sandis, hein? Vocês tão novos não, hein? Vamos lá passear em Niterói. Mas como é que passeia com a Bíblia, né? Ali. E aí, eu e meu amigo, né? Colocamos a Bíblia assim, por dentro da camisa, com vergonha, né? Da Bíblia. Você, pastor? Eu mesmo. Né? Com vergonha da Bíblia, colocamos a Bíblia assim, embaixo da camisa e foi para ir passear. Quando a gente ia entrar na Sandis, o que aconteceu? O segurança. Amigo, que negócio é esse aí? Não, rapidinho o crente apareceu, né? Rapidinho mostrou a Bíblia. Por quê? Nós tínhamos vergonha de estar naquele ambiente diferente do nosso ali, mostrando que nós somos cristãos. A vergonha, hoje em dia, se expressa muitas vezes na dificuldade que nós temos de testemunhar do Senhor Jesus e daquilo que Ele tem feito na nossa vida. Às vezes nós temos oportunidade de testemunhar, de falar com as pessoas, mas nós temos vergonha. Eu luto contra isso todo dia, pode não parecer, mas eu sou tímido. E às vezes a vergonha me atrapalha, eu não quero incomodar os outros, não é isso e tal e tal. E muitas vezes a vergonha pode ser um empecilho para o mover de Deus na sua vida e também através de você. Isso é tão sério porque quem se envergonha do Pai, também o Pai se envergonhará dele. Então, Senhor, me perdoa pelaquela vergonha adolescente, eu não tenho mais vergonha do Senhor, né? Nesse ponto é bom ser sem vergonha, né? Sem vergonha do Evangelho, porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação do homem. O profeta Amós, no capítulo 5, versículo 21, Amós 5, 21, um texto muito forte, que o profeta, ele expressa, né, se expressa como autoridade aquilo que Deus queria falar ao povo de Israel, e ele diz assim: odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me exalarão bom cheiro. Rapaz, que palavra, hein? Para nós, é como se Deus dissesse para nós: eu odeio e eu desprezo o vosso culto, eu desprezo os vossos louvores, eu desprezo as vossas orações, porque elas não chegam a mim com bom cheiro, com cheiro suave, né? Não chegam ao Senhor com a verdade daquilo que Ele merece. E eu acredito, então, que o profeta Amós, ele dizia respeito à hipocrisia do povo, que queria fazer festas, assembleias solenes, mas que no seu coração não era assim. Eu creio, então, que a hipocrisia é uma grande barreira para o mover de Deus na minha vida, na vida dessa igreja, na sua vida. A hipocrisia, num dicionário bem popular, que vocês sabem que eu sempre pego o primeiro da internet, para ser bem fácil, é a atitude de fingir ter qualidades, sentimentos, ideias ou princípios que não se tem. É uma característica de quem é falso, dissimulado ou insincero. Falar uma coisa e fazer outra é hipocrisia. Recriminar alguém daquilo que você também é uma tremenda hipocrisia. E como eu já disse antes, todos nós
somos pecadores. Todos nós estamos dentro do mesmo barco. Todos nós somos criaturas em busca de redenção, de uma vida melhor, da salvação em Cristo Jesus, mas de viver um caminho de santidade, de fugir dos nossos erros, dos nossos maus hábitos, dos nossos problemas, das nossas situações, mas muitas vezes daquilo que nós acusamos o nosso irmão, é justamente o que eu sou. Daquilo que eu acuso o meu irmão, é justamente aquilo que eu sou. Hipócrita, hipocrisia. Se falamos uma coisa no domingo e durante a semana o nosso testemunho diz outra coisa, o que sussurra no seu ouvido, no meu ouvido? Hipócrita. Isso é hipocrisia. Você fala uma coisa e faz outra. Porque ser crente aqui perto de vocês, dessa igreja que eu tanto amo e a cada dia amo mais, no café da manhã da comunhão, no culto da manhã, do culto da noite, é mole. Mas fazer amanhã aquilo que eu aprendi hoje é difícil. E não fazer amanhã aquilo que eu falo hoje me torna um hipócrita. E a hipocrisia é uma grande barricada que impede o mover de Deus na minha vida. Lucas 6,42, então, vai me falar algo sobre isso. Ou como podes, Lucas 6,42, estou falando muito rápido, né? Lucas 6, 42, isso. Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Sabe, meus irmãos, nós olhamos para nós mesmos, estamos sempre na negação, o outro está sempre errado, eu estou sempre certinho, estou sempre limpinho, estou sempre cheiroso, estou sempre com perfume ali, ó, aquele quasazinho gostoso, né, da essência, malhado, o quasazinho da essência, né, aquele Malbec cheiroso, mas que nada. Hipócrita, acuso o outro daquilo que eu sou, dos erros que eu tenho. E a hipocrisia é uma tremenda barreira que impede o agir e o mover de Deus na minha vida. Eu poderia ficar muito tempo aqui trazendo textos de barreiras e impedimentos, né, para a obra de Deus na minha e na sua vida. Então eu vou encerrar com um único texto, mas esse texto, meu irmão, se prepara, que esse texto é o combo das barricadas, é o combo das barreiras. Colossenses 3, vamos ler a partir do versículo 1. Colossenses 3, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E aí começa, irmão, as barreiras, as barricadas, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, aquele desejo mau, a vil concupiscência e a avareza, que na verdade é idolatria. Quantas barreiras, quantas coisas que o texto me traz, que impedem então o mover de Deus na minha vida. A palavra continua: pelas quais coisas vem a ira de Deus, versículo 6, sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Mas agora, despojai-vos também de
tudo. E aí, despojai-vos de quê? Dessas barreiras, desses impedimentos. E aí, meu irmão, vem mais uma sequência. É o combo das barricadas. E aí o texto diz assim, versículo 8. Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Quantos de nós somos irados? Quantos de nós não podemos ter então uma pisadinha no nosso pé? Quantos de nós aqui na nossa igreja já tivemos problemas? E aí, um termo que o Max usa, né? Deu ruim, deu sanhaço. Quantos sanhaços nós já encaramos nessa igreja? Brigas por causa da ira. Por causa da ira. E a ira tem sido então uma tremenda barreira da malícia. Quantas vezes, irmãos, nas nossas brincadeiras nós somos maliciosos, com brincadeiras até de cunho sexual ou sensual, que não edificam. Quantas vezes nós só pensamos maldade? Quantas vezes nós somos maliciosos a respeito da vida do irmão, sem saber a realidade? Quantas vezes temos sido fofoqueiros, e aí a maledicência? Quantas vezes, ao invés de segurar a informação e jogar para fora do campo, nós temos passado adiante, e isso, não se engane, você passa e parece que você perdeu a responsabilidade, mas não, isso é um grande impedimento para o mover de Deus na sua vida, porque da mesma boca não pode sair bênção e maldição. O que falar então das palavras torpes? Vocês sabem que eu sou chato com isso, eu sou chato com palavrão, eu sou chato com palavras de baixo calão, porque eu acho que, aliás, tenho certeza que o meu linguajar, a minha maneira de falar, precisa refletir o céu, e não um prostíbulo. A minha maneira de falar precisa refletir o Deus que habita em mim, e não o velho homem, baseado na sua ira, no seu momento de raiva. Não mintais uns aos outros, e a mentira aos outros e também a nós próprios tem sido uma grande barreira ao mover de Deus, uma grande barricada no mover de Deus na nossa vida. E talvez Deus olhe para nós assim como eu olho para a rua Marquês de Valença, né? Será que aquela barricada ainda está lá? Será que aquela barreira ainda está lá? Ou o meu servo já tirou aquela barreira? Ou o meu servo já não tem mais aquele impedimento? Mas a boa notícia é que o mesmo texto que traz o combo das barreiras, traz também o caminho para a quebra das barreiras. E aí, a partir do verso 10, a palavra de Deus diz assim: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbara, nem cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, isso fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz, para o qual também fostes chamados em o corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus,
dando por ele graças a Deus Pai. Amém, irmãos? Se temos dificuldades, se temos barreiras, a própria palavra, ela nos dá a maneira de procedermos, de agirmos, de termos uma metanoia, uma mudança de pensamento, uma mudança íntima, uma mudança naquilo que eu preciso. E assim como as barricadas físicas, as espirituais, elas causam o mesmo efeito sobre nós. As barreiras espirituais que nós temos nos nossos corações, que impedem o mover de Deus na minha vida, tem impedido que a autoridade esteja dentro do meu coração. Por que vocês acham que Davi, ele diz assim no seu salmo: Senhor, sonda o meu coração, Senhor, eu permito, Senhor, não tem mais barricada, vê se há em mim algum caminho mau. Que oração linda! Senhor, vê se há em mim ainda alguma barreira, não é isso? O impedimento da autoridade, a autoridade do Senhor também não é capaz de chegar num coração que não é quebrantado. A autoridade de Deus não é capaz de chegar, ou seja, não é permitido que se chegue. Não é capaz, não. Deus sempre é capaz, Deus é capaz de todas as coisas, mas nós mesmos não permitimos que Ele chegue com a sua autoridade. Lembrando que as nossas autoridades aqui da vida, do mundo, podem ser corruptas, mas a autoridade do Senhor não é corrupta, ela é irrepreensível. E quando a autoridade do Senhor chega dentro do seu coração, chega dentro da sua vida, as ajudas e os serviços necessários que vêm do céu também chegam com Ele, porque não existem mais barreiras, porque não existem mais impedimentos. E assim como no mundo, nas nossas ruas, as barreiras, as barricadas são prova do domínio do mal, também nos nossos corações. As barreiras que nós temos, as barricadas espirituais que nós temos em nossas vidas, não são para nos preservar, na verdade são provas do domínio do mal sobre as nossas vidas. E por isso nós pedimos, em nome de Jesus, que todas essas barreiras sejam quebradas, sejam destruídas. Barreiras que muitas vezes são montadas a partir das próprias sujeiras da nossa vida, do nosso interior. Barreiras que muitas vezes são feitas da própria sujeira que nós produzimos, que são prova do domínio de Satanás sobre uma parte ou sobre toda a nossa vida. Mas em nome de Jesus, nessa noite, nós queremos entender que é uma noite de se quebrar barreiras, de se derrubar barricadas, que o Espírito Santo de Deus tenha total acesso sobre a sua vida, sobre o seu intelecto, sobre todas as áreas da sua existência, sem impedimento, sem dificuldade, para que você possa viver plenamente da maneira que você talvez não mereça, mas que seja o reflexo da glória de Deus nesse tempo, em nome de Jesus. Eu quero convidá-lo a orar sobre isso nessa noite. Talvez entre nós aqui tenha alguém que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Qual é a barreira, meu irmão? O que te impede? Pode ser que aqui entre nós tenha alguém afastado dos caminhos do Senhor. E aí, meu irmão, qual é a barreira? É o teu orgulho que não está deixando você se expressar, que não está deixando você tomar uma atitude em direção à cruz e em direção aos céus. Talvez nós tenhamos aqui crentes em Cristo Jesus que precisam quebrar barreiras para quebrar o orgulho, para voltar ao seu primeiro amor, aquele tempo onde você amava o Senhor, onde você não observava os irmãos, onde você não observava o pastor, que é falho, muito falho, onde você não observava o que acontecia, mas você olhava para o autor e consumador da sua fé. Qual é a barreira que te impede de viver uma vida espiritual plena, como talvez um dia você já tenha vivido? Clame o nome de Jesus. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 13,
Efésios, capítulo 2, o 13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Você pode repetir isso comigo? Derrubando a parede de separação que estava no meio. Vamos lá? No 3 e... derrubando a parede de separação que estava no meio dos povos. Mas nós pedimos ao Senhor que derrube as barreiras de separação que estão entre nós e Ele, em nome de Jesus. Vamos declarar o nome de Jesus. Barreiras vão cair nessa noite em nome de Jesus, amém, irmão? Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Tua presença, clamo Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança, declaro que a esperança e liberdade, clamo Jesus. Teu nome é cura, Senhor. Teu nome é cura, poderoso. Aleluia. Jesus, quero declarar. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma, sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, sai agora, clamo Jesus. Irmãos, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, teu nome é cura, oh aleluia, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas, o nome de Jesus, sob a escuridão e vai trazer a sua, sobre sua família, sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas, declare pelas ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão
teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e às que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos céus e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados, morada de Deus em Espírito, morada de Deus em Espírito, morada de Deus em Espírito. Teu nome é vida? Teu nome é cura, é poderoso, Teu nome é vida. quebras cadeias, Dissipa, dissipa as trevas, vem incendiar. Mais uma vez, para terminar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Dissipa as trevas, Senhor, dissipa as trevas, vem incendiar. Querido, nós estamos caminhando para o encerramento dessa noite, mas eu não posso sair daqui sem te fazer esse convite. Quantos querem, em nome de Jesus, colocar aqui no altar essas barreiras que têm te afastado ou têm dificultado o mover de Deus na sua vida? Pode chegar aqui, eu quero encerrar esse culto, nós orando juntos. Alguém quer fazer isso? Eu já estou aqui, porque eu quero. Quantos querem fazer isso em nome de Jesus? Eu quero, Senhor, que as barreiras, que as barricadas que me impedem de um viver pleno sejam derrubadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantos querem isso nessa noite? Eu sei que o Senhor já falou o seu coração. Talvez você esteja com vergonha ou alguma coisa assim, mas deixe que o Espírito Santo de Deus toque o seu coração sobre aquilo que tem te afastado dos caminhos do Senhor, do mover de Deus na sua vida. Mas alguém quer fazer isso? Quais são as barreiras que têm impedido a sua família? Quais são as barreiras que têm impedido a sua vida com o Senhor? Em nome de Jesus, essa é uma noite de libertação, de quebra de barreiras. Mas alguém gostaria de fazer isso? Pode vir aqui, eu gostaria de orar por você, de orar com você. Existe alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador? Talvez a barreira seja a vergonha, talvez a barreira seja a incerteza. Em nome de Jesus, que essas barricadas sejam quebradas em nome de Jesus. O que te impede? O que te impede? Nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, pela maneira que ela fala aos nossos corações. Senhor, vai tocando, Pai, nos nossos corações.
com o teu Santo Espírito, quebrando as barreiras, Pai, quebrando o orgulho, quebrando a ira, toda a maledicência que circunda e tem amaldiçoado este lugar, essa igreja, que tudo isso possa ser quebrado em nome de Jesus, Pai. Nós que aqui estamos, aqui na frente, crendo que o Senhor já quebrou, que o Senhor já limpou o caminho, e que o acesso aos nossos corações, ao nosso intelecto, ao nosso viver, a nossa maneira de viver, Senhor, sonda os nossos corações. Não permita, Senhor, e nós sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nem as coisas do presente, do porvir, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nada pode me separar do amor de Deus expresso em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, nessa noite, por barreiras quebradas, por barricadas retiradas, e pelo seu livre acesso às nossas vidas, aos nossos corações. Pai, nós sabemos que em determinado vai ser incômodo, mas onde nós nos sentimos incomodados, que haja mudança. Onde nós nos sentimos humilhados, que haja exaltação. Onde, Senhor, nós nos sentimos carentes, que haja amor e carinho vindo de Ti, Pai. Onde nós nos sentimos soberbos, que possa abundar, Senhor, a humildade. E onde há barreiras de desgraça, possa haver a superabundante graça. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém. Teu nome é cura, teu nome é vida. Dissipa as trevas, vem incendiar. Para terminar, mais uma vez. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Você pode se assentar. Toda honra, toda glória seja dado ao nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós agradecemos a Deus por tudo que Ele fez, faz e fará. Primeiramente nas nossas vidas e como reflexo das nossas vidas na nossa igreja. A minha oração é que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus. Próxima terça estaremos aí nos nossos PGMs, né? Na minha casa, ou na casa do Newton, da Ruth, na casa do Gilson e da Ângela, e também aqui na igreja. Na quarta-feira tem ensaio, ensaio do projeto Páscoa, do projeto Operação Resgate. Ore por isso, né? Participe também desse tempo. Próximo domingo pela manhã teremos assembleia administrativa regular, e no próximo domingo à noite, então, ceia do Senhor. Tá bom, irmãos? Você que deseja participar do Celebrando a Recuperação, ainda dá tempo. E conforme a Betinha falou no início do culto, ore pela família dos Barbosa, pela perda também que eles tiveram, os outros motivos de oração da nossa igreja, pelos doentes, pelos enlutados. Ore também pela família da nossa irmã Marinete, também questão de luto, e continuamos, né, em oração por todas essas pessoas que precisam. Que você tenha então
uma semana de paz na presença do Senhor. Quantos jovens estão aqui nessa noite? Juventude da nossa igreja, quem está aqui? Juventude, quase. Juventude, beleza. Meus irmãos, eu não vou à porta hoje, eu quero chamar os jovens que vêm aqui para o primeiro banco, para você também, Estela, para a gente conversar, tá bom? Um pouquinho, agora no final do culto. Então, mais uma vez, uma semana abençoada para você. Tem cantina hoje? Não tem cantina? Então tá bom, porque quando eu esqueço de falar da cantina, tem cantina, e quando eu lembro, não tem. Então, né? É difícil, né? Difícil, então tudo bem. Queridos, você pode então cumprimentar a pessoa que está ao seu lado, né? Pode ter aquele momento aí de comunhão, né? Nós vamos então encerrar o culto dessa noite. Isso. Bom que você escolheu estar aqui. Volte na semana que vem, tá bom? Ou melhor, volte na quinta-feira, volte na terça-feira no PGM, né? Volte sempre. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do teu Santo Espírito seja conosco hoje e para sempre. Amém e amém. Vamos em paz.